Caí em pornografia de novo. Pastor, eu perdi a minha paciência, perdi a paciência com os meus filhos de novo. Eu estourei de novo. Eu comi demais, comi aquela coxinha, quer dizer, aquelas 10 coxinhas de novo. Pastor, de novo eu fiquei ofendido com outras pessoas por pouca coisa. E eu não queria ser assim. Como lutar contra isso? Eu até duvido se eu sou crente de verdade, pastor. O que fazer? Primeiro, lembre-se que você justamente porque você tem essa convicção de pecado, você fica mal, é porque você é cristão. Então se você pensar assim, eu pequei de novo, será que eu sou crente? Eu creio que é. Porque a grande marca de um ímpio não é que ele perde algumas batalhas para o pecado. O ímpio, ele nem luta contra o pecado. O ímpio, ele não cai na lama. Ele vive na lama. O cristão pode cair muitas vezes na lama, mas em todas elas ele diz: aqui não é o meu lugar. Seus colegas ímpios, eles caem em pornografia? Claro que não. Eles não caem, eles vivem caídos. Eles veem pornografia e eles ficam envergonhados? Eles fazem isso no escondidinho? Não. Eles se vangloriam disso. Eles mandam para todos os amigos lá do Zap, não é? Seu colega de trabalho, ele pede perdão quando ele estoura? Quando ele perde o controle? Não! E ainda dá desculpas. Olha, eu tô sendo verdadeiro, é isso que eu sou. Ou então, eu estourei porque você é fraco, você me irritou. Nunca eles reconhecem seus pecados. Eles não lutam contra o pecado. Eles nem reconhecem que pecam. Olha as mães ímpias. Elas abandonam seus filhos. Na prática, não estão nem aí para eles. Estão lá preocupados com a sua carreira. E se as advertimos, elas ficam furiosas, querem nos matar, não reconhecem seus pecados. A grande diferença entre Davi e os outros 6 não é que Davi nunca havia pecado, é que Davi se arrependeu quando advertido. Já os outros 6 mataram os profetas que expuseram seus pecados. Portanto, se o pecado é aquilo que mais angustia sua alma, se quando você perde algumas batalhas você fica com o coração pesado, mas você se levanta e tenta de novo, isso é um grande sinal de que você é crente. Então, a primeira maneira de vencer esses pecados recorrentes é: lembre-se que você é crente. Não aceite a acusação de Satanás. Satanás é o acusador dos nossos irmãos que os acusa de dia e de noite. Segunda maneira para vencer pecados recorrentes: creia no perdão de Deus. Jesus ordenou que perdoássemos 70 vezes 7 o nosso irmão. Se o teu irmão vier arrependido 490 vezes, você deve perdoar. Pedro havia perguntado: Senhor, quantas vezes meu irmão pode pecar contra mim e que eu o perdoe? 7? Pedro já foi dando uma sugestão. E aí Jesus diz 70 vezes 7. É óbvio que o 70 vezes 7 é só uma linguagem figurada para entrar no jogo de Pedro e mostrar: meu filho, perdoe todas as vezes. Todas as vezes. Veio arrependido? De verdade? Perdoe. Se todas as vezes que o seu irmão estiver genuinamente arrependido, você deve perdoar, deixe-me ver se eu entendi. Deus exige que você perdoe sempre o seu irmão arrependido, mas ele não faz o mesmo com você? É claro que faz. Vemos casos de pessoas como os filhos de Eli, em que Deus disse: não vou perdoar. Acabou, a misericórdia foi cortada. Mas essas eram pessoas que viviam em pecado e que deliberadamente abandonaram o Senhor. Eles roubavam as ofertas do templo e dormiam com as mulheres à porta do templo. Não estavam nem aí para as repreensões. Agora, pense num homem que ama a Deus, lutando contra os seus pecados. Esse é o irmão que vai até Jesus e pede perdão 70 vezes 7. Você acha que Jesus não perdoa, que Deus não perdoa? Então a segunda maneira de vencer os pecados recorrentes: confie no perdão de Deus. Paulo disse que devemos embraçar o escudo da fé para resistir os dardos inflamados do maligno. Então embrace o escudo da fé, declare: eu creio no perdão de Deus. Eu fui perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Terceira maneira para vencer pecados recorrentes: é chover no molhado, mas eu tenho que falar pela palavra. Como o jovem pode observar puro o seu caminho? Pela palavra, diz o salmista. Conhecereis a verdade vos libertará. Provérbios declara que, assim como o homem pensa, ele é. É fato. Quer mudar o comportamento, mude a mentalidade. O modo que você pensa molda o jeito que você vive. Portanto, quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais entendimento você tem, mais força contra o pecado. Deixe-me dar um exemplo. Gula. Quantas pessoas já me disseram o seguinte: pastor, eu comia demais e lá no fundo eu sabia, mas eu ficava dando desculpas. Então, ouvindo a sua pregação sobre gula, assista a minha pregação sobre gula, e ali os argumentos, as minhas desculpas, elas foram caindo por terra. E eu fui percebendo a maldade do meu coração, e aí a luz brilhou na minha mente.
E eu realmente entendi o meu pecado e comecei a mudar. Então, isso acontece muito com a gente. Desde Adão que a gente fica dando desculpas em relação aos nossos pecados. E o grande objetivo da palavra é justamente isso. É despedaçar esses argumentos falsos. A pregação da palavra não é como espada, como declara Hebreus, que penetra e é apta, ela penetra, ela rasga mesmo, e é apta a discernir pensamentos. A palavra de Deus não é como um martelo que quebra a rocha, que esmiuça a penha. Portanto, como que nós avançamos? Como que nós avançamos? Por meio do conhecimento da palavra. Por meio do conhecimento da palavra. Ouça genuínas pregações do Evangelho. Não os falsos pregadores, os ursinhos carinhosos que apenas amaciam a carne, os pastores da hipergraça, que só falam de graça, só falam de amor, e alguns até bem intencionados, e que dizem assim, ó, que só falando da graça vocês se livrarão dos pecados. Ora, olha que isso é tão complicado, porque isso tem um fundo de verdade. É por meio da graça mesmo que somos libertos. Mas o modo que eles fazem isso é completamente errado. O modo que eles falam sobre a graça é errado. Então, ouça genuínas pregações do Evangelho. Quarta maneira de vencer o pecado. Fuge do pecado. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. A ideia é, seja radical com o pecado. Fique longe de ambientes que facilitam o seu pecado. Por exemplo, às vezes até uma academia, dependendo da academia, você tem que ficar longe. Porque muitos desses lugares se tornaram ambientes de tentação. Eu, por exemplo, comprei peso, faço aqui em casa. Corro aqui na rua, é o que eu faço. Celular, tome cuidado com o celular. Colegas que são uma tentação. Então tome cuidado. Os coaches dizem, fique longe do pobre. Não, fique longe da roda dos escarnecedores. Aí sim, uma grande dica. Quinto princípio, vislumbre a eternidade. Vislumbre a eternidade. Como assim? Vislumbre o galardão. A Bíblia diz que Moisés, ele rejeitou todos os benefícios que tinha, os prazeres transitórios do pecado lá no Egito, como príncipe que era. Ele tinha tudo ao seu redor, tudo à sua disposição. Ele abandonou. Por quê? Porque ele vislumbrava o galardão. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus no deserto a usufruir prazeres transitórios, porque contemplava o galardão. Então, essa é uma grande maneira. A fé no amanhã. A fé no amanhã. É quase, sabe? Como, por exemplo, aquela mulher que evita a coxinha porque ela quer ter um corpo mais saudável. Ela está vislumbrando o amanhã. Então, essa é uma maneira. Essa é uma grande maneira. Sexta maneira. Sexta. Não desista. Pastor, eu perdi a paciência com meu filho pela 1000ª vez. Tá, e daí? Você vai fazer o quê? Vai voltar pro mundo? Vai meter uma bala na cabeça? Deixe de ser fraco. Levante. Mas pastor, é 1000ª. Não interessa. Levante e tenta de novo. Você vai fazer o quê? Vai abandonar o seu Salvador? Vai abandonar sua família? Não. Humilhe-se diante dele e diga, Senhor, estou aqui. Não é pela centésima, não, pela 1000ª vez. Perdoe-me, ajude-me. Não desista de mim. Os homens podem desistir e se cansar de você. Isso pode até ser o juiz de Deus mesmo sobre o nosso pecado. Mas o Senhor é misericordioso. Achegue-se a Ele. E ainda que seja pela 1000ª vez, Ele é misericordioso. Eu sou o Deus que habito no alto e sublime trono, mas também habito com um contrito e quebrantado de coração.